Boa tarde, estamos no ar com mais um programa da série Defenda-se. Meu nome é Aparecido Donizete Piton e este programa é integralmente patrocinado pela Andif, uma organização não governamental que há quase 10 anos trabalha na defesa dos consumidores do segmento financeiro. Aqueles lá que são lesados pela cobrança de juros abusivos, aqueles que são diariamente vítimas desse sistema financeiro equivocado que nós temos, e altamente predador que nós temos nesse Brasil. Você já ouviu falar em preconceito? Ah, já ouviu. No Brasil tem preconceito? Tem ou não tem? Tem. No Brasil, nós não temos muito preconceito de raça, preconceito de cor. Temos preconceito econômico. Cidadão, se ele for preto, mas para com uma Mercedes branca, com muito dinheiro no bolso, ele é recebido em qualquer casa, em qualquer estabelecimento desse nosso Brasil. Se o cidadão for branco, chega de ônibus, não tem dinheiro nenhum no bolso, chega mal vestido, ele não é recebido em lugar nenhum. Você acha que existe preconceito com relação ao Pelé, ao Ronaldinho, a alguém? Não, claro que não. Os nordestinos, esses que ajudaram a construir o nosso país, que ajudaram a construir São Paulo, que ajudaram a construir os nossos edifícios, sofrem preconceito? Só não sofrem se eles tiverem dinheiro no bolso. Então nós temos preconceito econômico, não preconceito de raça ou de cor. E nesta tarde nós temos aqui o prazer e a honra de receber a jornalista Francis Bezerra. Jornalista Francis Bezerra, prazer em recebê-la. Fico muito contente. Olha, o prazer é meu. Eu estou super feliz porque você abre o programa justamente falando do que mais aflige o nordestino em São Paulo. A Francis, antes que ela comece a falar, porque a Francis, na hora que ela começa a falar, é difícil parar. A Francis é uma das lídimas representantes do povo nordestino aqui no Brasil. Tem uma ampla atividade na defesa dos direitos e dessa preciosa casta nordestina. E nós vamos conversar hoje exatamente sobre isso. Francis, o que você tem feito ultimamente? Há 20 anos... Fale uma coisa de cada vez, que deve ser umas 40 coisas que você faz. Há 20 anos eu fundei a Associação dos Nordestinos. Hoje nós temos consultório médico, consultório dentário, uma rua de cultura e lazer, onde nós tiramos as crianças da rua e procuramos, dentro do esporte, tirar da droga. Acabamos de fundar a Cooperativa Nacional de Transporte de Passageiro para tirar da clandestinidade. Os ônibus que vêm do Norte e Nordeste param, deixando as pessoas nas ruas como animais, a 1h da manhã, 2h, aí eles fazem as necessidades fisiológicas. Esses ônibus que vêm, que vocês estão querendo tirar da clandestinidade? Um dia desse eu estava passando aqui pelo Largo da Concórdia, que você conhece muito bem, palmo a palmo aqui desse braço. A sede da Associação dos Nordestinos fica na Rua Gomes Cardim, 420, justamente no Brás. Exatamente. E eu vi alguns ônibus parados lá. Um ia para... Bom, todos eles lá para o Norte e Nordeste. Eles vêm do Norte e Nordeste e a coisa funciona mais ou menos assim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eles não tinham condições, ao menos visualmente, de fazer transporte daqui para Ferraz de Vasconcelos. Mas é por isso que nós fundamos uma cooperativa e estamos aí, se for preciso, nós não entendemos, eles são clandestinos, mas eles estão registrados na NTT, que dá a eles a autorização de viagem. Aí eu te pergunto, aonde está a clandestinidade? A coisa é muito complexa. Você acha que é classificado como clandestino aquela atividade que não paga imposto? Ou aquela atividade que caminha paralelamente àqueles outros segmentos que bancam candidaturas de político e tem o status de normal, de legal? Olha, tem uma associação que é das grandes empresas, das empresas dos ricos, chamada Abrat, que ela arrecada isso, eu estou te dizendo porque nós conseguimos, junto ao Ministério da Justiça, um corregedor da Polícia Federal, que chegou na nossa sede, viajou o Brasil inteiro levantando absurdo, a safadeza de R$400 mil, que vai para o bolso de alguns senadores. Mas quem pega isso daí?
esse dinheiro? Essa Abrat? Olha, a coisa... Não, a Abrat é que dá. Ela arrecada das grandes empresas, enfim. Então, o que ela... entrega na mão de alguns políticos que protegem... Alguns senadores... Não, mas olha, isso já ouviu falar em mensalão? Não, é mais ou menos isso, mas isso é coisa de mais de 20 anos. Há 48 anos, essas empresas rodam, as grandes empresas, e não tem sequer uma... não há por exemplo, assim, uma licitação, não há nada. Ninguém nunca entrou nessa área. Preocupado com a comunidade nordestina, nós levantamos esse problema. Por que o clandestino? Então, porque são desorganizados, porque não tem uma cooperativa. Quanto à Associação dos Nordestinos, não dava para se fazer isso. Fundamos a Cooperativa Nacional de Transporte Passageiro. Por quê? Porque o ônibus vai passar pelo mecânico da Associação dos Nordestinos. Porque mapeamos o Brasil a cada 300 quilômetros, um posto de gasolina, um socorro, um restaurante, onde o ônibus vai dar lugar ao idoso para levar, porque os outros não respeitam isso. E a lei, existe um monte, mas ela não é cumprida. Bom, e o que acontece? O pau de arara de lona, de antigamente, que o cabra vinha lá no pau de arara comendo a farofa dentro da lata, continua. Coisa boa, hein? Não, mas continua, porque hoje é o pau de arara de latão. E ninguém vai impedir que acabe o clandestino se não organizar, se não der a ele a condição de legalidade. Meu irmão, o teu ônibus tem mais de 10 anos, o teu ônibus não tem, ele não passou por uma revisão. Uma revisão, uma maneira, está dentro da lei. É difícil andar dentro da lei? É. É difícil pagar imposto? É. Mas só dessa forma pode se melhorar o país. Ô Francisco, quantos nordestinos chegam no Brasil diariamente? Em São Paulo. Olha, chega no Brasil. Em São Paulo. Chega em São Paulo. Olha, São Paulo foi construído por nós nordestinos e você pode acessar o site da Faculdade Getúlio Vargas. Hoje, nós somos 82% os nordestinos, filhos e netos. Então, nós temos um grande índice de... 82% da população aqui de São Paulo são nordestinos, filhos e netos. Ou seja, nós elegemos uma infinidade. O que falta é o esclarecimento, o que falta é se estar junto. É como, por exemplo, o programa Fala Nordeste, nós temos uma batalha enorme para evitar que picaretas, candidato a deputado e deputados picareta que está aí, tem um monte, eles saltam de paraquedas e de repente ele diz, eu sou o protetor do nordestino. Eu tive no extinto Carandiru, o maior índice de detento não era um nordestino. E aqueles que ali estavam presos, por quê? Terminou o trabalho, terminou a obra, eles são jogados na rua. E aí é onde nós entramos. Aí onde nós vamos buscar, onde nós vamos orientar, e orientar os prefeitos das cidades de outros estados, de outros municípios, de outros estados, que São Paulo não é mais a galinha dos ovos de ouro. Chegar o nordestino em São Paulo e numa empresa pedir um emprego, e o homem diz, cabra, o que é que tu faz? Faço o que o senhor mandar, meu senhor. Isso acabou. Hoje você tem que, no mínimo, saber ter o curso ginasial e entrar no computador. Hoje, senão Francisco, não adianta. Aqui em São Paulo, na nossa capital, e grande ABC, São Bernardo, nós estamos cerca de 2.150.000 desempregados. A população economicamente ativa aqui do nosso município é de cerca de 6 milhões 750 Mas você sabe por quê? mil. Agora eu te pergunto uma coisa. De que forma que essa propaganda enganosa chega até os estados nordestinos? O que se fala lá que faz com que as pessoas queiram vir aqui para São Paulo? A coisa acontece mais ou menos assim. O filho da comadre veio para cá. Aqui ele arranjou um emprego. Aí ele telefona, porque ele não tem dinheiro para vir. Mas o ônibus clandestino traz ele. Ele diz assim, ó, ô compadre, seu Manel, seu José, eu sou filho de Maria Tereza, lá do Engenho d'Água, e eu vou para São Paulo, meu primeiro emprego eu lhe pago. Ele vem na palavra, e ele cumpre a palavra, e ele paga. Então ele arrumou um emprego, está trabalhando, aí ele liga para o primo, para o irmão, e a coisa vai aumentando. Não há uma conscientização, e às vezes nós até encontramos resistência
Quando nós falamos, não venha para São Paulo. São Paulo não é mais a galinha dos ovos de ouro. Aí você vai dizer para mim, mas... Nem ovo tem mais nem aqui. ovo tem mais. Agora você vai dizer para mim, como você é presidente da Associação do Nordestino e fala isso? Porque eu sou uma pessoa consciente. E o nordestino, ele é mais feliz plantando arroz, comendo um ovo da galinha que pôs ali, comendo um peixe que ele pescou, do que ele vir para São Paulo, na ilusão do trabalho, o trabalho termina. Vou só te dar um exemplo. Agora mesmo, vai até agosto, qualquer lugar, depois de Campina, qualquer município ali, tem no mínimo 3, 4, 5 mil homens no corte de cana. Eles vêm para São Paulo, para essa região, iludido, com o salário. Quando chegam lá, eles ficam em abrigo sobre-humano, onde não tem direito nenhum trabalhista. Mas pode chupar cana. Não, eles trabalham, cortam a cana, e quando eles terminam, muitos mandaram o dinheiro para casa, outros gastaram, enfim. Esses homens são jogados ali no Brás, como animal. De repente, a assistente social da prefeitura nos liga e tem 16 famílias na rodoviária, com criança, com tudo, chapéu, aquele coitado, vem. Aí ligou, nós fomos para lá. Eu não tinha dinheiro para comprar 16 passagens. Tinha um policial, eu falei para ele, me ajuda aqui que eu vou pedir esmola. Falei, me dá, você tem que ficar do meu lado, eu preciso de 16 passagens, eu não tenho dinheiro. Então passava alguém, me ajuda a comprar, eu preciso de 16 passagens. Enquanto isso, meu marido comprava marmiteca e levava para esse pessoal que estava que nem rato, ali no esgoto, jogado ali no fio de pedra, porque a assistência social da prefeitura não estava nem aí. Isso foi no final do ano passado, estou me referindo a agosto do ano passado. Então, o que aconteceu? Eu fiquei pedindo dinheiro, em questão de meia hora. O povo brasileiro é lindo. Faltava mais 4 passagens, passou um pastor evangélico, e ele foi comigo até o guichê e comprou as 4 passagens. Nisso, o meu marido já tinha trazido a comida, eles tinham comido, a gente foi levando a cada 2 lá na associação para tomar um banho, porque eles estavam há 5 dias em situação de miséria. Eles trabalharam em fazendas, terminou o serviço, eles desovaram essas pessoas aqui em São Paulo. Isso vai começar agora em agosto, termina, porque eles vêm em maio e é milhões. Agora, Francisco, de que forma que é feito esse trabalho lá no Nordeste, captando essas pessoas? Deve ter aquele pessoalzinho que chega, engana. Tem os canários safados, sem nenhum compromisso, que vai lá, que engana, que ganha o dinheiro do ônibus que traz, que ganha o dinheiro do dono da fazenda, que contratou um esperto. E a coisa é feia. Que às vezes depois, até ganha parte do salário que esse cidadão vai ganhar. Esse cidadão ganha. Aí, quando eu começo a falar e descer o pau nesses vagabundos, adivinha quem é ameaçada de morte? Eu. Você está falando demais. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho tanto medo de morrer, que eu aprendi a amar a vida para amar a morte. E viver no limite entre a vida e a morte. Porque quando você abraça a causa do pobre, do miserável, sem você ser candidato a nada, que eu sempre falo para minha família, se eu falar um dia que vou sair candidato, pegue um pau bem grande, bata como nós falamos lá no norte, bata na muleira para dormir uns 10 anos. E acordar com vergonha na cara e não ser candidata. Mas, ô França, você não acha que se você está nos meios políticos, você teria mais condições de ajudar essa classe? Olha, eu tenho medo de... Ou você tem medo de ser corrompida pelo poder? Eu tenho medo... Não, eu tenho medo de perder essa identidade que eu tenho com eles na base. E tenho medo de me matarem no ninho. Eu não tenho medo de ser corrompida. Porque quem denunciou o Vicente Visconde, Coronel Getaí, lavou a calçada da Câmara, houve 8 atentados de morte, metralharam a sede e está aqui conversando, o Zé de Abreu que tentou me envolver com um monte de coisa absurdas, porque denunciei uma área que é do município e que ele, como deputado naquela época, colocava milhões no bolso. É fogo, o problema é sério. Agora vê se aparece algum deputado para te defender. Não, só aparece gente, só a teta da vaca, só a tetinha da vaca. Então eu não saio candidata
com medo que eu chegue lá, eles me matem no ninho. De que forma? Não deixando eu trabalhar, não passando nenhum projeto. Você acha que foi isso que fizeram com o Lula? Lógico, lógico, lógico. Você acha que nós tivemos toda aquela safadeza pelo meu país, pela minha mãe, pela minha família, pelo meu pai, pela vaca, pelo não sei o que, no impeachment? Não falaram pela minha sogra, deviam falar também pela minha sogra. Você respeita porque eu sou uma boa sogra, meu genro me adora. Respeita. Então, quer dizer, aquela safadeza ali, aquela lavagem de roupa, porque eu acho engraçado o que acontece com a maioria dos políticos, é o desrespeito, o descaso que eles têm com a memória do brasileiro, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com a nossa integridade. E aí eles fazem do Brasil um mar de lama, onde eles ditam as regras de um jogo que eu pretendo não jogar. Agora, se eu estou de fora, eu desço o chicote mesmo e não estou nem aí. Francisco, como você se sente? Você, essa guerreira lúcida que você é, como você se sente quando você vive uma situação de... Você vivencia essa situação de pobreza, de abandono dessa população, do pessoal que vem do Norte e Nordeste. Mas também temos aqui grandes nortistas e grandes nordestinos que estão ocupando cargos de destaque. Como você se sente quando você vê uma população completamente abandonada ser procurada às vésperas das eleições? Tenho nojo. Por esses vagabundos que querem só voto. Eu tenho nojo. E São Paulo está até cheio de uma propaganda de uma entidade que acabaram de fundar, Protetor do Nordestino. E esse cidadão, eu vou dizer o nome dele porque eu não tenho medo, não tenho rabo preso. Pois pode falar. Ele começou a carreira política dele na cozinha da minha casa. E conheço ele, a família toda. E hoje eu tenho vergonha do deputado Campos Machado. Deputado, o senhor conhece o meu trabalho. Por que o senhor quer ajudar o nordestino? O senhor não foi na Associação dos Nordestinos? Por que o senhor não fez esse trabalho? Por que o senhor não foi me ajudar? O senhor conhecendo a mim, que o senhor conhece, quantas vezes a sua campanha começou ali, na Rua dos Gusmões, o elevador saía. No meu aniversário, primeiro a chegar era o senhor. Então, de repente, o senhor monta uma associação de proteção nordestino. Nordestino não é bandido, não. O que nós precisamos é de que a comunidade nordestina se conscientize que Zé de Abreu, picareta que desce de helicóptero, que abusou, usou a estátua do Frei Damião e de Padre Cícero Romão, fazer campanha arrastando, sem respeitar o morto, a imagem de um morto, a estátua como cabo eleitoral. Deputado, eu não acredito que um homem como o senhor, com a sua integridade, com a sua moral, eu estou decepcionada com o senhor. Por quê? Associação em Defesa do Nordestino. Inclusive, vários nordestinos que o senhor procurou, me telefonaram, foram lá conversar comigo. Por que o senhor não foi junto comigo lá para a rodoviária pedir esmola, para comprar 18 passagens, para botar esses nordestinos que estavam lá no Tietê que nem rato? Por que o senhor não vai lá na Rua Gomes Cardim, aos domingos, ver o trabalho da gente com as crianças, ali o tráfico de droga violento naquela região, e nós lutando desesperado? O senhor não vai lá. Por que o senhor não vai lá em Parelheiro, onde nós temos 8.000 famílias nordestinas cadastradas, que nós sabemos ali até quem é o doente físico, em parceria com a Associação das Mulheres Unidas? Por que o senhor não vem ver o nosso trabalho médico, odontológico? Por que o senhor não vem ver o nosso trabalho lá em Campinas? Deputado, eu gostaria de não começar uma guerra, como eu comecei com Zé de Abreu, com Vicente Visconde. Mas, deputado, se necessário for, eu aprendi a amar a vida para amar a morte. E no limite da vida e da morte, eu aprendi a dizer não, principalmente para esse tipo de situação que descer de paraquedas para usar a comunidade nordestina como curral eleitoral, nem o senhor. E o senhor fará se passar por cima do meu cadáver. Então, não tenho medo.
O Campos Machado, ele tem algum projeto de lei? Nunca fez um projeto a favor do nordestino. O cidadão desce agora de paraquedas, uma associação em proteção, protetor do nordestino. Eu não sei nem se o senhor conhece o Nordeste. O senhor tem 2 filhos promotor, o senhor é um deputado de carreira, o senhor respeita o nordestino, a comunidade, o povo que votou no senhor. Isso é mentira, deputado. Essa proteção nordestina, que história é essa? Nós temos uma situação hoje no Brasil que nós temos muitos deputados, muitos vereadores, muitos senadores que já estão com seus mandatos há 30, 40, 50 anos. Tá? E aí entra o vício, o ranço. Isso, exatamente. E aí não vai a imigração para o Nordeste, porque o senhor Antônio Carlos Magalhães está ali. Exato. Agora você... O ônibus clandestino. O senhor Antônio Carlos Magalhães está ali. Esse problema de coronel... Eu venho de família de coronel e sou contra esse tipo de coisa. O voto do coronel e o voto do curral tem que acabar. O que nós temos que ter é consciência de votar com dignidade. Não por uma cesta básica, por uma camiseta ou pelo oba-oba do showmício que o cidadão fez. Isso tem que parar. Então nós temos feito uma campanha nacional para que nessa reforma política que nós vamos ter aí... Talvez até no mandato do Lula, não sei se ele vai ter peito de fazer uma reforma política. Segunda-feira eu vou estar em Brasília, vou estar conversando com o ministro Aldo, vou estar conversando com o Lula. Eu gosto do Lula, eu votei no Lula. No homem Lula, não no PT. Agora, não vai dizer, e o Zé Disseu? Eu acho que o Lula errou, e muito. Na primeira safadeza, o Zé Disseu tirasse fora. Laranja podre se tira do saco antes que apodreça a saca. Tá, então e o Zé Disseu apodreceu o saco todo, porque o Lula, eu conheço pessoalmente, ele ficou 4 horas junto com o Vicente Cândido, com o Mano Brown, dentro da nossa sede, quando era na Avenida Rio Branco, quando metralharam, num ato de desagravo, é apoio ao nosso trabalho naquele momento. E deixa eu só completar isso, eu conheço o Lula, eu conheço a integridade, a moral. E com certeza ele tem que dar um jeito rápido para que ele passe para a história do Brasil como um grande homem, como um grande nordestino, orgulho dessa pátria. E não como um nordestino que não deu um murro na mesa na hora de dizer não. Tem que se aprender a dizer não e a dizer sim. Não é porque você é meu amigo e é canalha que eu não vou te dar um murro. Eu vou te dar um murro até para te ajudar. E dizer, olha... Você, enquanto fazer mal para mim, eu vou aceitar. Agora, fazer mal para a nação, eu não vou aceitar. E aí está o erro do Lula. Eu vou pensar muito se eu volto a votar no Lula. Se eu volto a ir para campo como eu fui. Pedir voto para ele, para Zé Genuíno. Nunca pedi voto para Zé Disseu, nunca fui com a cara dele, não gosto dele. Acho que o que ele fez com o Lula é uma traição. O que ele fez com a nação, se é verdade, vai ser provado. Eu só sei do que eu estou lendo nos jornais. Eu tenho, nesse momento, muita tristeza, Zé Disseu, pelo que a mídia está dizendo, pelo que está saindo nos jornais. Você traiu um homem, um nordestino, de coração, de moral e de integridade. Franci, então essa campanha que nós estamos fazendo no Brasil é para que nessa reforma, que vai ter reforma política, os deputados, senadores e vereadores, tanto deputado estadual quanto federal, não tenham mais do que 2 mandatos, a exemplo do prefeito, do governador, do presidente. Lógico. 2 mandatos é o limite. Lógico. 2 mandatos de vereador, depois 2 mandatos para senador, depois daí para frente. Agora, sabe quando isso vai passar? Nunca. Para passar o salário mínimo, R$20 de aumento para o pobre, é uma briga, é uma safadeza, é uma vergonha. Agora, olha o salário dos deputados. Vê se tem algum deputado que é protetor do nordestino, que ele vai abrir mão do salário dele para ir lá para ajudar o nordestino, para ajudar a irrigação, para tirar o nordestino da miséria na rua e comprar uma passagem e mandar de volta para o Nordeste. Vê se tem algum que faça isso. Você acha que se acabássemos com o voto obrigatório, o voto seria mais seletivo? Eu acredito que a seleção, como tem nos Estados Unidos, como tem países, que você vai votar se você quiser. Essa coisa do voto obrigatório... Mas se vai, você sabe quem você vai votar. Lógico, e por que vai votar. Porque vai votar. Daí você faz uma campanha sem ter que fazer a campanha porque eu estou ganhando dinheiro
Você vai usar os meios, você vai fazer uma campanha bonita, conforme o teu partido tem o dinheiro, que eu acho errado. Eu acho que deveria ter um limite de verba X, certo? Então, de verba X, de tantas camisetas, de tanto isso, para cada partido. E fora disso, botasse os candidatos, deputados, vereadores, senadores, enfim, todos os segmentos, eles teriam que ter mais reunião com o povo. Conversar mais com o povo e mentir menos. Não prometer. Ele vê, primeiro, reunir grupos que, por exemplo, dá um exemplo, deputado, eu sou uma deputada. Então eu pensaria de que forma? Pelo menos uma vez por semana, reunindo grupos e ouvindo a comunidade, o pensamento da comunidade, o pensamento de quem me elegeu. E não o que a gente vê nas televisões, nos noticiários, mas nos o que acontece, Francis? Eles só vão ver o salário deles. Mas o que acontece, Aí Francis? vem aquele, o que só pode estar doido lá, o Severino, fazendo cada palhaçada. Aí uma hora ele está apoiando o salário, outra hora não, ele sai para cá. Ele, sabe, tem uma saída meia louca, que eu acho que se o Lula não pegar deputados federais de confiança, íntegro, com compromisso com a nação, e tirar, o caso do próprio ministro Aldo. Aldo, você é muito bom para ser ministro, vem para cá, vá para lá, vamos brigar. Eu acredito isso que tem que ser feito. E Aldo é meu amigo. Eu aqui não estou falando mal do ministro Aldo. E se tivesse que falar, eu falaria. Mas é um homem íntegro, é um homem trabalhador, conhecendo a moral, a integridade desse alagoano Aldo Ribeiro, que eu acho que ele deveria deixar de ser ministro e assumir a função dele de deputado, porque ele foi eleito para ser deputado e trabalhar lá na Câmara Federal. Porque a coisa lá em Brasília, eu ia essa semana, fiquei para ir a semana que vem, no início da semana, a coisa está muito feia. A roupa não está mais lavando em casa, não. Os tanques é dentro do... Olha, virou casa de prostituta. O último que o último que sai apaga a luz. Então é um negócio estranho, nojento, sabe, deprimente para o país. Há uma falta de respeito. Aí você vê lá o presidente do PTB, deputado Roberto Jefferson, que começou o programa Povo na TV, grande jornalista, grande advogado, e acho que a Globo está perdendo um grande ator. Porque ele fez o mesmo teatro da época que derrubaram o Fernando Collor de Mello. Ele fez aquele teatro e a pose para a televisão, ele sabia os lances que o perfil dele ficava melhor. Aí você pega e vê no Jornal Nacional, ele de jipe, posando de boy que já está com as tetas lá embaixo, certo? E a esposa de lado, e de jipão, sabe? Todo dando uma daquele... Acho que ele não esqueceu o Povo na TV, e ele acha que aí ele ainda está iludindo como o pessoal do Povo na TV faziam todas aquelas safadezas. Então, aí vem para São Paulo... E tudo isso daí com o dinheiro do povo. Lógico que vem para São Paulo e tem jantar, e tem tudo com o dinheiro do povo. Francisco. Mas sabe aquele personagem? Povo que se dane. Eu resolvo o problema do povo é cavando um buraco, botando todo mundo lá e passa um trator. Passa por cima, acabar acabou. com os pobres, vou matar um por dia. Pobres, matar um monte logo na valeta. É o personagem, acho que do Chico Anísio, se não me engano. Então, é isso aí. Francisco, você é fantástica, como sempre. E você vai voltar aqui no próximo programa. Você está intimado. Você não está sendo convidada, você está intimada. Se eu não for presa... Francisco, você tem 30 segundos para dar sua mensagem, que o nosso programa já terminou. 30 segundos é teu. O programa Fala Nordeste é de segunda a sexta, hoje nós estamos até na internet, é na AM 1500. Nós temos um trabalho de denúncia. A Associação dos Nordestinos fica na Rua Gomes Cardim 420, e eu quero aqui mandar um abraço para o deputado Zé Dilson, que muito tem feito junto com toda a diretoria da Associação dos Nordestinos. A todos vocês, nordestinos e nordestinas, eu voltarei, porque não tenho medo da verdade. Doa quem doer. Ninguém faz omelete sem quebrar os ovos. Fui. E até a próxima sexta-feira com mais um programa Defenda-se. Até lá.